Fala galera do canal 2x1 aqui não tem empate, aqui é o Alisson trazendo mais um vídeo dessa vez. Vamos falar um pouquinho sobre o Ceará que evolui no mercado de revelação de jogadores e de vendas, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa dimensão, o Ceará que vem revelando jogadores e, querendo ou não, vai alavancando e vai crescendo nesse mercado, né? E aí sim, na medida que cada jogador vai sendo vendido, o Ceará também pode pedir mais, porque os seus jogadores estão dando certo em outros clubes. Enfim, mas antes, deixa seu like, se inscreve, curte, compartilha, ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui no canal 2x1. Aqui não tem empate, tranquilo? Então pronto, vamos lá, deixa eu só trazer aqui alguns números, tá? O Ceará que vendeu. O último jogador agora foi o Jefferson, atleta da base, zagueiro, por 2 milhões e 400 mil, certo? E aí, o Diário do Nordeste trouxe aqui a matéria e trouxe alguns números bem interessantes, né? O Ceará já conseguiu aqui quase 40 milhões, né? Quase não, mais de 40 milhões só na venda de atletas da sua base, né? Temos o Arthur Vitor, que foi para o Red Bull Bragantino e agora está no Palmeiras. O Ceará já conquistou 8 milhões com esse atleta, é isso mesmo. O Arthur Vitor, ponta do Palmeiras, ele é da base do Ceará, isso mesmo. Então o Ceará já conquistou isso. Felipe Jonathan já rendeu ao Ceará até o momento, porque o Ceará ainda tem uma porcentagem dele, caso ele seja vendido do Santos para outro time, 6 milhões. O Rick, que foi para o Ludogorets da Bulgária, já conseguiu render ao Ceará lembrando que até o momento o Ceará ainda tem uma parcela desse atleta, se eu não me engano. 4,8. Marcos Vitor vendido para o Bahia, ao Grupo City, né? Ao Grupo City, hoje está no Bahia por 2 milhões e meio. E o Jefferson, garoto da base, para o Botafogo por 2 milhões e 400. Aqui a gente consegue ver 3 atacantes, 3 defensores. E o Luca, que é um atleta que nem chegou a vestir a camisa do Ceará como profissional. Todos esses outros vestiram a camisa como profissional. O Jefferson foi uma partida. A gente viu o Fortaleza trazendo o Bernardo Chapo aí, sendo destaque do Campeonato Paulista por 1 milhão e 600, se eu não me engano. E o Jefferson jogando somente uma partida. O Ceará conseguiu ainda 2 milhões e 400 mil. Então, totalizando tudo aqui, segundo os cálculos aqui do Diário do Nordeste, 40 milhões, ponto 9, quase 41 milhões. O Alisson, qual a importância disso? Vamos lá. Eu não vou lembrar aqui a ordem, tá? Mas Arthur Vitor, Felipe Jonathan, Arthur Cabral, Rick, Marcos Vitor, Luca e Jefferson. Acho que o Luca foi antes do Marcos Vitor. A gente está vendo jogadores do Ceará que nunca atuaram pelo profissional sendo vendido por mais de 1 milhão. Isso é muito importante. Por que, Alisson? Porque o Ceará vai se tornando um clube revelador. E quanto mais jogador do Ceará for revelado e der certo, mais o Ceará pode pedir pelos seus atletas da base. Exemplo, Davi. O Davi é um joia, já passou pela base da seleção brasileira de sub-17. O Ceará não deve vender ele por menos de 5 milhões. Por quê? Porque esses jogadores, Felipe Jonathan, Arthur Cabral, o próprio Arthurzinho lá que está no Palmeiras, o Marcos Vitor, o Jefferson, todos esses. O Pablo é da base do Ceará. O Pablo, que passou pelo Corinthians e hoje está no Flamengo, foi para o PSV, se eu não me engano, futebol holandês, passou pelo futebol francês, campeão brasileiro, enfim. Esse mesmo também é da base do Ceará. Então, cada vez que o Ceará revela um jogador e manda para o mundo, e o cara dá certo, que o Arthur Cabral está dando certo na Fiorentina, Felipe Jonathan está dando certo no Santos, já tem 3 anos, se eu não me engano, lá no Santos. Cada vez que esses jogadores vão dando certo, o que é que o Ceará fala? Opa! Eu tenho um histórico de jogadores dando certo no mundo. Esse jogador não sai por menos de valor X. O Rick, eu acho que saiu barato ainda. 4 milhões e 800 mil. Só que o Ceará ainda tem uma porcentagem, se eu não me engano.
Giovani, deu certo no Paysandu. Se der certo, no caso, né? Se der certo no Paysandu e um time da Série A quiser, já vai ser mais caro. Léo Rafael. Então, o próprio Lacerda. O Lacerda eu acho que não sai do Ceará por menos de 5 milhões. Porque o Ceará tem um histórico de zagueiros novos, saindo do clube e dando certo em alguns lugares. Marcos Vitor estava dando certo no Bahia até se lesionar. O Pablo, campeão brasileiro. Então, quando se olha para os defensores do Ceará, se olha com outros olhos. Essa é a importância de ter uma base que revela jogadores. Quanto mais revelar, mais caro será. Olha o Sport, olha o Bahia. Para tirar um jogador do Sport do Bahia, tem que coçar os bolsos. Apesar de ainda ser pouco, né? Porque menosprezam os nordestinos, os clubes nordestinos. Mas o Sport já está mudando isso, o Bahia também está mudando isso. O Bahia vendeu o Gregory por 20 milhões, se eu não me engano. Não, 10 milhões, 12, não vou lembrar de cabeça. O Mikael saiu do Sport por 12. O Gustavo saiu do Sport por 10. Por quê? Porque o Sport foi construindo isso gradativamente. O Ceará, cada venda de jovens valores que faz, evolui gradativamente dentro do mercado, não só nacional, mas internacional. Entende? Então, é muito bom ver o Ceará conquistando não só dinheiro, né? Mas esses atletas aqui que eu citei, Arthur Cabral, foi importante. Arthur Vitor, não me lembro dele ter visto a camisa do Ceará. Foi um dos três, ele e o Luca não vestiram praticamente a camisa do Ceará, se eu não me engano. Mas o Jefferson, houve uma entrega técnica mínima, porque ele jogou uma partida. Marcos Vitor foi importante num certo momento. O Rick, mais de 100 partidas. Felipe Jonathan ajudou-nos a não cair de divisão, juntamente com o Arthur Cabral. Então, o Ceará tem jogadores que entregam tecnicamente e financeiramente. Outros só entregam financeiramente porque não deu tempo nem deles subirem para o profissional. Isso é muito positivo. O Ceará vai dando passadas largas, né, aí, crescendo no mercado de revelação de jogador de futebol. E quanto mais revelar, mais caro, mais dinheiro nós conquistaremos. Não só na primeira venda, mas o Ceará sempre... Vou dar o exemplo do Jefferson. O Ceará vendeu o Jefferson e ainda permanece com 15% da venda futura. Se o Jefferson estourar no Botafogo e for para um Bordeaux da França, acabar indo para um Shakhtar, um Zenit da Rússia, um Torino da Itália, um Villarreal da Espanha, o Ceará ainda vai conseguir 15% da venda futura. Então, o Jefferson ainda pode render mais 5, 6 milhões, dependendo de quanto ele saia vendido do Botafogo, se ele for muito bem. Da mesma forma, outros jogadores, né? Infelizmente, o Arthur Cabral nós não temos mais nada graças ao Palmeiras, né? Mas o Palmeiras aí já deve ter acertado essa questão conosco. Mas é isso. O Ceará vai crescendo, vai evoluindo, não só tecnicamente, não só estruturalmente, mas também na revelação de jogadores. Então, peço que você deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, mande para os seus amigos e ajude a divulgar o canal 2x1. Aqui não tem empate. Deus abençoe, tamo junto.